Olha, a Interativa Turismo novamente trazendo para vocês uma outra live. Essa agora já a quinta live da nossa maratona da quarentena interativa. As outras lives anteriores vocês podem assistir, elas estão gravadas no YouTube e no Facebook. Hoje, nessa quinta live, nós estamos trazendo o nosso convidado, Bruno Freitas. Ele já esteve conosco nessa primeira live dessa maratona, psicoterapeuta. Ele hoje vai falar de relações familiares. Nós escolhemos esse tema por conta desse período que não foi tão curto, não é? Para esse confinamento previsto para pouco tempo, e aí foi se prolongando, e aí essa convivência constante da família tem gerado, às vezes, alguns conflitos, estresses por conta de tensão e tudo mais. Então, eu trouxe o Bruno, que é um especialista em falar sobre isso aí, vai bater um papo com a gente. Se vocês têm algumas mensagens, algumas dúvidas para falar com ele, tirar com ele, ele vai tentar responder todas as suas perguntas, e se não der tempo hoje, ele vai tentar responder depois individualmente. A Interativa Turismo tem essa preocupação com você para que você tenha esse período de quarentena de forma mais saudável possível, porque tudo isso vai passar e a gente precisa retomar aí a nossa vida normal, nossas viagens, nossos passeios, e nós queremos que você, meu amigo viajante, esteja super bem depois que tudo isso passar. Então, vou passar para Bruno. Bruno, você já está aí a postos e vai se apresentar e vai dizer que papo bacana que você vai ter hoje com o Bruno. Tá? Bruno? Obrigado, Eva. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês e foi uma honra abrir esse ciclo de lives da Interativa Viagens. Foi uma honra estar iniciando como uma primeira live e estou aqui novamente depois de tantas lives. Que bom que vocês estão crescendo digitalmente, crescendo nessa parte de incluir mais agora, neste momento, que as pessoas gostam desse contato com vocês, estão, infelizmente, temporariamente impedidas e agora estão vendo a gente aqui ao vivo, né? Então, as pessoas estão entrando aí. Eu peço a vocês que deixem suas perguntas. Hoje vamos falar sobre relacionamentos e bem-estar, mal-estar nos relacionamentos, dentro de casa, com a família. O título a gente fez assim, brigar ou entender, não é? A gente lembra daquela música, Uma Família Muito Ouriçada, não é? Essa família é muito unida e também muito ouriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam perdendo o perdão. Então é muito comum as pessoas se identificarem com essa música. Então é por isso que a gente está trazendo esse tema que existem brigas sim familiares e existem um entendimento também. Muitas vezes é mais complicado, muitas vezes é necessário que haja uma mediação, que haja uma transformação pessoal. E é por isso que a gente trouxe a importância e a relevância neste contexto atual de trazermos essa conversa aqui, né, Eva? Então eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar ajudando mais pessoas. Eu sou Bruno Freitas, hoje eu atuo como psicoterapeuta e artista das horas vagas, gosto de pintar meus quadros, estou reaprendendo a tocar violão. Me mudei de Salvador para Chapada Diamantina para ter mais contato com a natureza. Hoje eu moro no Vale do Capão, estou desenvolvendo projetos aqui também. Enfim, quando tudo isso voltar ao normal, vocês vão ficar sabendo das novidades. Se você quiser saber mais sobre minha vida, entre em contato comigo, a gente bate um papo, ou entre nas minhas redes sociais para entender mais. Porque se eu fosse contar minha vida inteira aqui, ia levar essa uma hora toda aqui de live, não é? Então, eu sou o Bruno, atendo pessoas online atualmente, uma vez que a pandemia está nos proibindo, né, desse contato, e é importante mesmo que haja essa evitação, né, para poder, só se for um caso muito emergente mesmo, com um afastamento social, né, com máscara, com proteção, que a gente precisa se cuidar e cuidar do outro, não é?
Eu trabalho com diversas linhas. As pessoas me perguntam, Bruno, que linha você trabalha? Eu sou apaixonado por tudo que funciona. Antes de ser psicoterapeuta, eu era engenheiro mecânico. Então, minha cabeça tem que ter tudo certinho, tem que estar... Não. Porque se a pessoa está sentindo isso, qual é o problema? Como é que resolve? Vamos lá. Pum. O mais eficaz, o mais eficiente, o mais efetivo, para que em menos sessões a pessoa consiga já se sair se sentindo muito melhor do que quando entrou, né? Eu gosto de medir, né? Eu mesmo meço a eficiência da minha sessão quando eu vejo como o cliente entra, como vejo como o cliente sai. Então, eu gosto sempre de trazer também para as minhas lives, que eu estou fazendo live diariamente lá no meu Instagram, de trazer sempre algo útil, de trazer sempre algo que a pessoa vai sair de lá, poxa, aprendi algo novo. Agora eu percebi que caiu uma ficha agora. Descobri como minha mente funciona melhor agora. Sempre útil para evitar justamente essa perda de tempo, porque o que não falta hoje aí é live, não é, Eva? O que não falta aí é Nossa, live. Live disso, live daquilo, virou moda. Não estou dizendo que é ruim, porque as pessoas vão experimentando e vão testando, né? E vamos ver, né? Hoje, com aqui esse tema. E eu espero que vocês já tenham feito perguntas aí. Eu estou com outro celular aqui para conseguir ver também as perguntas, mas a Eva também está acompanhando aí, né? As perguntas que vocês vão fazer, né? sim. Eva. Você, você quer que eu comece? É, Sim, você já tem alguma pergunta aí? A gente começa com tem, algumas perguntas e depois a gente toca o barco no tema. Pode ser? pode ser. Respondendo a Ana Freire, que quer saber o que é que a gente tem feito aí durante essa quarentena. A equipe da Interativa, como vocês sabem, ela está trabalhando em casa, mas estamos atendendo normalmente. Agora, a agência do Rio Vermelho está temporariamente fechada ainda, tá? Estamos esperando, vamos ver se agora em agosto a gente retorna para a gente continuar com o nosso trabalho que a gente fez, tem e vai ter aí por toda a vida, tá? Mas agora a gente está com o Bruno Freitas e ele estava batendo um papo com a gente, respondendo também a Ana sobre o que é que a gente está fazendo durante a quarentena. E ela diz que tem aprendido muito durante essa quarentena. Todos nós estamos aprendendo demais nessa quarentena. É um aprendizado a todo minuto. Mas vamos continuar com a nossa live. Bruno, o que é que a Muito gente está bem. fazendo? Que bom, o pessoal segurou aí, o pessoal ficou aí, porque o pessoal está Desculpa, interessado gente. mesmo. E faz parte, você sabe como é que é tecnologia. Olha só, é mais um aprendizado para a gente, oportunidade para a gente trabalhar nossa paciência, oportunidade para a gente trabalhar nossa respiração, para a gente reconhecer se a gente tem algum pouco de ansiedade ou não. São sempre oportunidades que a gente tem para aprender. E se nós tivermos essa mentalidade de encarar a vida como oportunidade de aprendizado, as coisas vão parecer muito mais saborosas, muito mais estimuladoras para a nossa criatividade, digamos assim. Então, eu estava falando que a gente aprende todos os dias e com todas as idades a gente pode aprender. A diferença é que um jovem, ele aprende rápido, porque ele pega a informação rápido. Porém, muitas vezes ele não aprende, ele não se questiona muito ao aprender. Já uma pessoa de mais experiência, ele aprende um pouco mais devagar, porque tem muito mais conexão entre os cérebros, então para processar é tipo um computador mais potente rodando uma máquina, um programa mais potente. Demora um pouco para processar, mas quando processa sai a melhor informação, porque a informação já passou pelos crivos, já passou pelas experiências que ele já teve. Então, um aprendizado, quando ele é de alguém que não tem muita coisa de experiência, é rápido, mas não é muito. Digamos que ele pode até aprender errado. Né? Uma pessoa com mais experiência talvez nem aceite o aprendizado porque percebe que aquilo está errado, entendeu? Então, a idade faz com que a gente aprenda um pouco mais devagar, porém com mais qualidade. Isso é incrível. Né? E isso se descobre recentemente, né? Porque só se olhava achando que é só devagar mesmo. Mas não, você aprende, você quando tem mais idade, você aprende melhor, tá? Então, talvez vocês possam compartilhar com a gente como é que vocês estão aprendendo, né? Se realmente estão aprendendo.
E o grande desafio aqui desta live, a pergunta foi sobre como é que a gente está fazendo em casa e tal, mas eu quero já direcionar para o foco, que é o foco da live, que é relacionamento familiar. Em casa, em sua casa, gente, responde aí. Tá tendo mais briga? Tá tendo mais paz, tranquilidade? Tá tendo mais oportunidade de diálogo, mais oportunidade de respeito e amor? Ou tá tendo mais chance de discussões e desentendimentos? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está num ambiente, estamos sujeitos a estímulos. As pessoas são estímulos e as palavras das pessoas são estímulos. Alex, eu estou ouvindo um áudio aí, é o seu? Então, as palavras das pessoas são estímulos, tá? Esses estímulos podem me fazer me sentir bem ou me sentir mal. E aí eu posso responder. E ao responder isso, pode ser que eu esteja sendo violento, digamos assim. Então, eu venho com paus e pedras. Eu venho armado para me defender. Eu tô lá de boa no meu celular, de repente chega alguém e fala: fica o tempo todo aí no celular. É comum isso? Então eu tô lá fazendo uma coisa, vai lá, eu resolvi ouvir uma música. Aí alguém chega para você e fala que você tá errado, que tá ouvindo música. Aí você resolve arrumar a cama, aí fala: tá, ainda bem que arruma a cama, nunca arruma a sua cama. Aí fica buscando uma conversa um tanto quanto não empática e acaba gerando um conflito, um tumulto. Quando existe um estímulo desse que incomoda a gente, o que a gente pode fazer? A gente pode ouvir, e aí, se a gente sentir um incômodo, a gente precisa identificar que frase que a gente está falando para a gente. Entendeu? Mais ou menos? Ficou claro, Eva? Por exemplo, se alguém vem para mim e faz uma cara assim, ó, porque eu fiz alguma coisa dentro de casa. A pessoa olha para mim e faz, fecha a cara assim, faz cara assim e vai embora. Eu posso interpretar isso dizendo, essa pessoa acha que eu estou errado. Essa voz foi minha, porque a pessoa só fez o silêncio e uma careta. Ou então eu posso interpretar assim, essa pessoa está me julgando e está dizendo que é a última vez que eu tenho que fazer isso, senão ela vai brigar. Tipo, já estou imaginando uma coisa que nem existe. Mas é provável que exista. Mas eu fico imaginando e não é a frase nem da pessoa que me causa mal, é a minha frase interna. É a minha voz interior que está me causando mal. Então, o convite que eu faço aqui, só tem adulto aqui na live, não é? É o caminho do adultecimento. É o caminho de compreender que somos, sim, responsáveis pelo que sentimos. Eu não estou dizendo que o outro não tem, digamos assim, corresponsabilidade ou parcela de culpa. Porque se o outro já sabe que o seu pé está magoado e vai pisa no seu calo, o outro está provocando. Entende? Então ele, sabendo de sua fraqueza, digamos assim, todas as vezes que eu sento para assistir televisão, minha mulher briga comigo, um exemplo. E aí, ela já sabendo da minha fraqueza, ela começa a falar as coisas que eu não fiz. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo. E aquilo meio que gera um movimento interno de incômodo, de angústia, aí gera discussões. É mais ou menos isso que acontece, Eva. Existem muito mais outros exemplos, né? Realmente é muito delicado, né, isso tudo aí, né? Também é que as pessoas já vivem numa tensão, num ambiente que está ali porque não tem outro jeito, né? Nós fomos obrigados a ficar assim nesse confinamento. Então, tudo isso gera um estresse já normal, não é? Então, as pessoas já não estão em seu estado habitual, né? Já estão ali tensas, já estão ali se esforçando para manter uma rotina, não é que agrade, que seja saudável, mas
qualquer coisa é razão realmente para haver um conflito, haver um estresse. Mas sabe uma coisa? Isso aí é um fato. O que você falou é um fato. Mas sabe uma coisa? Se as pessoas estão se esforçando para manter a tranquilidade, elas estão fazendo força. E fazer força cansa. E vai chegar uma hora que ela vai cansar de fazer força. E aí vai explodir. Então a pessoa vai se esforçar para fazer um silêncio, vai se esforçar para não responder o que queria responder, e vai acumulando aquela energia, e vai chegar um momento que vai dar 2 gritos, vai sair de casa, vai sair até sem máscara, se colocando em risco. Então, é muito importante que haja conhecimento de como que a gente funciona, como é que nossa cabeça funciona, para que a gente também entenda como que o outro funciona. Então, se o outro está me falando uma palavra violenta e eu recebo aquela palavra violenta, eu gero, é o que eu já falei agora, eu gero dentro de mim outra palavra que pode confirmar essa palavra violenta ou amenizar essa palavra violenta. Vou repetir. O outro me fala uma frase violenta e eu escuto. A minha escuta é simplesmente entrar na minha cabeça. Só que aí eu processo. Ao processar, eu posso pegar essa frase e dar valor a ela ou mudar o significado dela, mudar o sentido dela. E nesse processamento, se eu dou mais importância, dou menos importância ao que está sendo falado, eu vou disparar no meu corpo sensações no coração, na garganta, na cabeça, nos braços, no intestino, no corpo inteiro. Eu começo a ir para o corpo, eu começo a somatizar as sensações. Então eu começo a trazer do psiquismo, do pensamento para o corpo. Aí o que acontece? Começa a ter problema de pele, começa a ter dores nos ombros, aí o ombro começa a dar problema, começa a ter outro tipo de problema de postura, porque às vezes, se você começar a perceber sua postura agora, você vai começar a mudar a postura. Mas por que a gente não percebe nossa postura? Oh, percebeu, tá vendo? Por que a gente não está percebendo nossa postura? Por que a gente não está percebendo que a gente está se maltratando? Por que a gente não está percebendo que a gente está se alimentando mal? Por que a gente não está percebendo que a gente não está dormindo no horário que é bom para a gente? Por que a gente não percebe isso? Porque a gente não está no mundo do presente. A gente não está no mundo da presença, do momento atual. A gente está onde? No mundo do mental. E quando ficamos muito tempo no mundo do mental, o nosso cérebro, confunde o que é real do que é imaginado. E ele aceita aquelas ideias imaginárias como realidade, porque ele não sabe diferenciar, na verdade. Então, se eu estou o tempo todo imaginando que aquela pessoa não gosta de mim, eu começo a me sentir mal, porque é como se a pessoa não gostasse de mim de verdade, mesmo que a pessoa seja indiferente em relação a mim. Faz sentido? Uhum. Mas, Bruno, que tipo de exercício uma pessoa pode fazer? Digamos que haja aí alguma família, porque agora tudo ficou diferente. Pensávamos que era um período curto de confinamento, isso durou, perdurou aí, está se alongando. Então, por exemplo, alguns netos foram morar com os avós para cuidar, para fazer companhia. Então, sobrinhos e filhos foram morar com os pais e tal. Então, esse hábitos diferentes que não estavam acostumados nessa convivência constante, esses conflitos, existe algum tipo de exercício que essas pessoas possam fazer para assimilar que aquilo é passageiro e que é mais saudável manter o ambiente leve, manter o ambiente tranquilo, sereno, para a saúde de todos que estão ali. Existe algum tipo de exercício que eles mesmos possam
trocar essas experiências aí para que melhore o ambiente? Existe algum tipo de, alguma forma, alguma Existem, fórmula? existem diversos caminhos para se chegar lá. E é muito importante que a pessoa que vai escolher esse caminho, que ela tome uma decisão. Porque não adianta eu chegar para uma pessoa e falar, olha, tem tal caminho. Não adianta eu falar isso se a pessoa não toma a decisão de buscar a paz, de verdade. Não adianta a pessoa não acreditar que é possível uma paz da família, conhecer os caminhos, porque o caminho vai estar lá, ela não vai caminhar pelo caminho. Entende? Então é muito importante que a gente que está assistindo aqui, se você está na live, é porque você acredita. Se você está na live, é porque você é adulto e porque você sabe da sua responsabilidade ou corresponsabilidade, como você queira chamar. De quê? De iniciar um processo, digamos assim, de cura ou um processo de melhoria nos relacionamentos da família. Ah, Bruno, então eu que vou fazer psicoterapia para poder cuidar do meu pai, ele que tem que ir, né? Isso é muito comum. Aí o pai chega e fala comigo, Bruno, me dê seu número aí, porque meu filho está precisando muito. Eu falei, já sei. Vou falar com o filho disse que vai dizer que não quer. Porque assim, é muito comum a mãe levar a filha, o pai levar o filho para terapia. E quando chega lá, eu pergunto para o filho, não é a mesma realidade. Os pais, eles veem uma realidade. O pai vê uma realidade, a mãe vê outra realidade. E o filho ou a filha vê outra realidade totalmente distinta. Muitas vezes o filho, ele quer um espaço para tocar o violão. Muitas vezes o pai acha que o filho está com doença porque ele só fica trancado no quarto. E aí, você entende? O fato de o pai achar uma coisa e ficar para ele essa informação, ele cria uma realidade particular, única e reservada. O fato do filho também querer fazer uma coisa e ficar para ele com essa verdade, ele fica naquele mundinho dele. Então ficam vários mundos diferentes, afastados, dentro de um mesmo teto. Este é o grande contexto. No mesmo teto, vivemos mundos diferentes. E para percebermos isso, que é um dos principais caminhos... Socializar. Olha, socializar é a consequência. Porque não adianta eu me colocar em uma atividade se eu não acredito nela. Não adianta eu ir para conversar com meu pai se eu não quero conversar com meu pai. Não adianta eu forçar. Não adianta você mentir para você mesmo. Entende? Então, o que é que a gente faz? Busca compreender qual é o caminho do meio. Qual é o caminho do primeiro passo que você pode dar em casa. Qual é o caminho do passo que você pode dar em si mesmo. Porque assim, gente, a gente tem 4 opções sempre. E eu sempre vou repetir isso. Em muitas das lives eu falo isso. Temos 4 opções. A primeira é se mudar do ambiente. Só que não é possível, né? Digamos que o seu contexto não é possível. Se está incomodando, você não vai poder fugir. Esse contexto é o contexto familiar, mas poderia ser o contexto de trabalho. Você poderia mudar de emprego se estivesse te incomodando. Não é? Mas não é possível, então a gente tira essa opção. Tem mais 3 opções. A outra opção é mudar o outro. Experiência própria. É complicado, viu? Você querer mudar o outro. Se você tiver uma dialética adequada, se você souber conversar de uma maneira assertiva, não violenta, de uma maneira compassiva, talvez o outro até queira mudar, mas não é você que vai mudar o outro, é o outro que vai escolher mudar. Então vamos tirar essa opção. Beleza? Temos mais 2 opções. A outra opção é mudar a si mesmo. Mudar a sua mentalidade. Passar por um processo de reprogramação, passar por um processo de ressignificação, ou ler um livro, ou assistir lives, ou procurar profissionais que possam te ajudar mesmo. E aí, mas se você não escolhe essa opção, sobra só uma. Qual é?
sofrer. E aí, qual opção você escolhe? Ou você sofre, ou você muda a si mesmo, ou você muda o outro, que você vai gastar energia retada, e talvez não consiga mudar o outro, ou você muda de lugar e foge e não resolve o problema. Você foge, diminui o sofrimento temporário. Então, para mim, a única e melhor opção para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua evolução, olhando para você como indivíduo, é mudar a si mesmo. Mudar para melhor. Eu gosto de dizer assim, não seja você mesmo, já que você pode ser melhor, não é? Você pode ser a melhor versão. Hoje, antes da live, a Eva perguntou para mim, Bruno, tudo bem? Eu não respondi tudo bem. Porque não está tudo bem. Está melhorando. E está melhor a cada dia. E cada dia melhora. Então, normalmente eu não respondo tudo bem. Eu respondo, está melhor a cada dia. É uma mentalidade que eu criei em mim. E eu sinto isso, eu vivo isso. Então, você pode criar isso em você. Você chega em casa, tá lá as pessoas que você normalmente não encara. Normalmente a gente não encara pai e mãe, porque a gente aprendeu na vida inteira que encarar pai e mãe dói. Né? A gente se sente incômodo, porque você vai falar uma coisa, recebe uma briga também por fora, porque o pai nem a mãe sabem conversar. Não sabem. Pelo contrário, acham que são donos da verdade. Eu estou botando um ponto de vista da criança, certo? E o contrário também. Quando o pai chega para o filho e dá uma sugestão para o filho se acha tecnológico, se acha atualizado e acha que o pai não tem condições de dizer para ele o que é certo e o que é errado. Porque ele tem muita informação, digamos assim, à disposição dele, e ele acha que já sabe mais do que o pai, que tem mais experiência de vida. Então, é o seu ponto de vista do pai que tenta chegar para o filho e querer mudar alguma coisa. Então, você percebe que existe a visão do pai e existe a visão do filho. E são visões corretas em cada mundo, porém erradas olhando para o mundo do outro. Faz sentido? Acho que esse barulhinho aí é o papel aí atrás mexendo, não é? É a Alessandra imprimindo aqui. Ah, tá. As perguntas. Que bom, tem perguntas? Manda perguntas aí, então, enquanto eu pego o meu cafezinho aqui. Maria da Glória, Bruno, disse que os filhos foram ficar com ela nessa quarentena e que agora ela está sentindo uma necessidade de um tempo para ela. E ela agora está precisando, tá precisando desse tempo, não. Eu acho que é mais aí o que é que você acha dela agora precisar de um tempo para ela, os filhos que estão com ela, é mais uma sugestão aí de uma situação, né? Tá. Ela quer como conseguir esse tempo, é isso? Não sei bem. Eu imagino que pode ser isso, né? Pode ser que ela fale assim, poxa, eu quero um tempo, eu quero um descanso, né? Eu quero um tempo, eu quero um momento meu, porque, sei lá, deve estar pesado, né? A gente não sabe qual é o contexto, porque ela não está aqui conversando com a gente. Mas o contexto pode ser vários. Vamos começar a imaginar aqui, tá? Pode ser que ela está sustentando os filhos. Pode ser que ela está cozinhando para os filhos, lavando para os filhos. Pode ser que ela está dormindo no sofá para os filhos dormirem na cama dela. Pode ser tudo isso, a gente não sabe, tá? Então, quando a pessoa começa a deixar que o outro invada o seu território, não apenas território físico, mas principalmente território moral, território de certo e errado, território de minha verdade. Quando o outro começa a dizer para você que você está certo ou errada e você se acha na obrigação de aceitar aquilo, vai incomodar e vai doer em você. Se você não mostrar para o outro o que você está sentindo, vai doer em você. Tá? Então, assim, eu não sei qual é o contexto, eu não posso generalizar, mas eu poderia dizer que uma das opções seria ela simplesmente encontrar nela um recurso de força, encontrar nela um recurso de equilíbrio, tranquilidade e respeito nela mesma. É um autorrespeito, ou pelo menos é um merecimento. Eu mereço esse espaço e esse tempo para mim? Sim ou não? Sim ou não? Mereço. Claro.
Ah, não mereço não, porque eu sempre fui assim na vida, estou pagando meus pecados. Beleza, eu entendo sua crença, mas deixa eu te perguntar, você merece merecer mais? Você merece piedade? Você merece perdão? Aí já começa a mudar, não é? Você começa a achar, perceber que você merece. Pronto, é o primeiro passo. Reconhecer que você merece. Se você não for capaz ainda de estabelecer um diálogo, procure uma forma de mediação. Essa mediação pode ser um profissional, mediador, pode ser um psicoterapeuta, pode ser uma pessoa da família que tenha mais essa capacidade de conversar. Mas é importante que você busque essa conversa, tá? Que você busque o ambiente que você se proteja de alguma maneira. Eu não sei qual é o contexto, tá? Bruno? Alex, está falando comigo? Pronto. Pronto. Perderam muito aí? Travei, foi? Não, foi rapidinho, Bruno. A internet acho que caiu aí. Mas você estava. Bruno, está me ouvindo? Eu estava falando o quê? Pode falar. Você estava Eu estava falando o respondendo quê? sobre esse tempo que a pessoa precisa de buscar esse tempo para si, não? Pronto, perfeito. Isso. Isso. E ela merece. Se ela acha que merece, por que que ela não está falando? Por que que ela não está dizendo para o outro assim, olha, é o seguinte, eu estou me sentindo assim, 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 assim. Todo esse contexto que eu estou vivendo é um estímulo para eu sentir assim, 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 assim. E eu acredito que nesse momento eu ficaria melhor se eu tivesse um tempo para mim. Entende? Muitas vezes é difícil a pessoa falar isso, porque não está acostumada. Por isso que é importante que ela treine aqui, ó. Repete na cabeça, imagina que está conversando. Imagina que está conversando várias vezes. Fulano, eu entendo o seu lado, eu entendo que vocês estão precisando de alguma coisa, mas eu preciso de tal coisa também. Vamos combinar, vamos ver que momento que pode acontecer. Será que você não pode alugar um apartamento para ficar, sei lá, um mês só, para poder me restabelecer? Entende? Eu não sei qual é a resposta que você vai ter, eu não sei qual é a opinião que a outra pessoa vai dar, eu não sei, mas é importante que você sinta o merecimento de ter isso e você busque o enfrentamento no sentido de ter um diálogo com compaixão. E esse diálogo com compaixão tem muito a ver com ouvir o que é que o outro está precisando, por que é que o outro está ali na sua casa incomodando, por que é que o outro está fazendo isso? Às vezes porque ele acha que ele precisa daquilo, mas tem que dizer o que você precisa? É só ele que diz o que ele precisa? Não, tem que ter um combinado aí, né? Eu gosto daquela frase: o que é combinado não sai caro. Ó, tudo bem, vocês podem ficar aqui, mas eu gostaria muito que vocês lavassem o prato, porque eu não aguento mais lavar prato, me desculpa. Entendeu? Determina ali o seu limite, o seu território. Eu só vou até aqui, eu só consigo ir por aqui. Por favor, não entre, não me solicite mais, porque está pesado para mim. Entendeu? Ou então, por favor, contrate alguém para me ajudar, porque eu não estou conseguindo. Não sei. Existem diversas possibilidades neste diálogo. Porém, é importante que haja reconhecimento e merecimento e a busca pelo diálogo. Basicamente, essa é uma resposta generalizada que vai servir para muita gente aí. Tá? Com certeza. O que vocês estão achando, gente? Faz sentido para vocês? A resposta, você acha que coube para vocês? Diga aí. Olha, Bruno, Marcelo Galo está mandando aqui um alô. Felipe não está com a gente hoje na equipe, está passeando, está em São Paulo. A psicóloga Cristina está mandando um alô para a gente. Graça Bittencourt. Ildete Marinho mandando aí um boa tarde para a gente. Daci Garrido. Sônia Maria Conceição. Brasília está aí presente. Jussara Leiro. Vera Pellegrino está aí, olha, na escuta aí. Todo mundo aí de olhos e ouvidos aí ligados em você aí na sua palestra. Maria do Carmo Franca, Eustáquio Gomes, Interativa, parabéns pela iniciativa. Precisamos discutir o novo normal. Auxiliadora Reis, graças a
Virgem Maria Santíssima, é um momento de aconchego, de muitas orações, reinventando e conhecendo mais o nosso próximo, o mais próximo, não é? Ilza, Maria do Carmo, Lúcia Góes, Naldete, Etna, Lúcia Góes, Elisete, e aí tem muita gente aí entrando para dar uma boa tarde, um alô, parabéns para você, por seu bate-papo, que está muito bom, muito propício aí para o momento, porque são muitas questões, muitas aflições, não é, que surgem aí nesse confinamento obrigatório aí que a gente tem vivido, pensando que ia ser um pedacinho de tempo e tem aí esse tempo todo desde março, né? Obrigado a todos aí pelas palavras. Fala, Marcelo, ele está dizendo que tá lá em Alagoinhas, meu amigo, pessoal aí. Daci, eu já posso ler aqui uma pergunta da Daci, tá? Não é uma pergunta, né? É uma frase apenas, é um depoimento dela. Daci. Obrigado, Daci, por escrever, tá? Tenho 74 anos, sou lúcida, ativa, mas sou tratada como se fosse uma pessoa inteira. Eu entendo que você escreveu inútil, né? Tem 74 anos, é lúcida, ativa e é tratada como se fosse uma pessoa inútil. Ou INTL, pode ser outro significado, assim, porque ela escreveu cortado. Tá? Então, Daci, é importante que você identifique o que você sente diante disso. E é importante que você não desista de manter a sua palavra, de se comunicar também. Agora, se a pessoa está te tratando como uma pessoa inútil, é importante que você chegue para a pessoa e fale, ó, eu vi que você fez isso para mim, ouvi que você falou isso para mim, e eu me senti triste. Entende, Daci? Já que você é lúcida, você consegue ter esse diálogo. Olha, fulano, eu sei que você falou isso para mim, e quando você fala isso para mim, eu me sinto triste. Eu não sei se vocês enxergam da forma com que eu enxergo, mas eu tenho 74 anos e eu sou lúcida. E quando você me fala isso, eu me sinto inferiorizada, eu me sinto assim, eu fico para baixo ou eu fico incomodada. Se você fala isso, Daci, para as pessoas, talvez elas não precisem, digamos assim, interpretar os seus sentimentos apenas por ver você se sentindo. É muito importante que haja clareza nessa comunicação, tá, Daci? E muitas vezes, talvez a pessoa fale assim depois, poxa, é mesmo, eu fiz isso, mas você poderia fazer, não é? Ah, então tudo bem, você pode fazer isso para mim? Porque muitas vezes, Daci, algumas pessoas, não estou dizendo todas, elas têm uma vontade de ajudar excessivamente e acham que o outro até é incapaz de fazer as coisas. E uma mentira, né? Só que aí qual é a intenção positiva por trás dessa ajuda? A pessoa quer ajudar, quer ser... Né? Eu não estou dizendo que é o seu caso, tá? Estou só dando um exemplo. Mesmo que a pessoa venha falando uma palavra ou outra, qual é a intenção positiva por trás disso? Entende? Faz sentido? Daci, eu espero ter ajudado nesse comentário e muito obrigado pela sua participação aqui. A busca pelo diálogo é importantíssima. Tá? Ô, Mais Bruno, alguma pergunta aí? Jussara Leiro, a pergunta dela é o seguinte: estamos em casa ou no lar? Onde? No ar? Ou no Anular? lar? Excelente. Olha, que poetisa. Isso é uma poesia, viu, gente? Entendam o que é uma poesia, né? É usar palavras para dizer muito mais do que as palavras querem dizer. Ela quis dizer muita coisa aí com essas duas palavras. E talvez essa pergunta seja justamente para mostrar essa poesia e não apenas para ter uma resposta, é justamente para convidar todos nós a uma reflexão. Será que a gente está em casa ou a gente está no nosso lar? Será que é simplesmente uma casa com porta, parede, telhado? Ou é um ambiente em que se convive, em que há companhia e que temos companheiros, como diz meu amigo e falecido filósofo Saja, José Antônio Saja, não sei se você conheceu. Ele participou de 5 vivências comigo na minha vivência Reconectar. E eu sempre repito essa frase dele.
Companheiro vem da palavra companes. O que é companes? É aquele com que a gente divide o pão. Então, companheiro é dividir o pão, é fazer com que seja, digamos assim, equilibrado esse dar e receber. Porque muitas das vezes existe um desequilíbrio nesse dar e receber, principalmente porque, aquilo que eu falei no início, cada pessoa vive no seu mundo e não quer nem saber como é que é o mundo do outro. E o que acontece? Se eu estou no mundo e a pessoa está no outro mundo, e eu não sei como chegar no mundo do outro, mas eu sinto distância, eu sinto isolamento mesmo estando junto. Eu sinto solidão mesmo estando presente com outra pessoa. Aí o que acontece? Eu começo a falar alto. Eu começo a brigar alto. Porque é como se a pessoa estivesse a 1 quilômetro e ela precisasse me ouvir. Porque a gente fala alto para as pessoas que estão longe, não é? Naturalmente. Se a pessoa está perto de mim, eu não preciso falar muito alto. Mas se a pessoa está longe, está a 1 quilômetro, eu vou ter que dar um grito. Então, se eu estou do lado da pessoa e a pessoa me dá um grito, inconscientemente ela acha que eu estou distante. E se ela grita, ela quer se comunicar, ela quer se aproximar. Então, gente, olhe que ressignificação maravilhosa. Se a pessoa grita com você, ela quer se aproximar. Ela quer te entender, mas não sabe como falar, não sabe como se expressar. É importante que tenhamos uma mentalidade de ressignificar as coisas que a gente ouve. Se a pessoa grita com você, ela está tentando, mesmo sem conseguir, se comunicar da melhor maneira. Mesmo sem conseguir. Ela não sabe, ela não aprendeu. Os pais não ensinaram. Às vezes, essas pessoas repetem os pais. Repetem os criadores, que pode ser tio, tia, ou quem cuidou dessa pessoa. Repete os amigos, repete com quem ela aprendeu. Porque a gente convive no espaço e aprende igual. A gente precisa ter uma visão do que é aquilo para poder aprender. Então a gente precisa de um espelho para ser. A gente precisa de um espelho para se desenvolver. Então se eu estou em casa e meu pai e minha mãe só fazem me bater, eu vou achar que é certo eu bater no meu filho. Porque eu não sei outra forma de me comunicar. Aí eu bato e depois peço desculpa. Porque eu não sei outra forma de me comunicar. E o filho que apanha do pai, se ele conseguir transcender e perceber que o pai fez o seu melhor, mas ele não sabe se comunicar, aprendeu o que teve que aprender. Aí eu começo a olhar meu pai e dizer, ok, meu pai, é uma pena que você viveu sua vida desse jeito, porém eu respeito porque você viveu a única vida que você teve. E aí eu começo a olhar para o pai e incluir ele como meu pai, ao invés de excluir ele como meu pai. Porque se eu estou excluindo meu pai ou excluindo minha mãe, não estou dizendo tirando de casa não, tá? Excluir significa julgar. Se eu estou julgando é porque eu não aceito ele do jeito que ele é. E isso vai gerar para mim um problema enorme. As pessoas que têm esse excesso de julgamento e de classificação de que se os pais estão certo ou errado, essas pessoas na vida não conseguem trabalhar direito e não conseguem ter sucesso no trabalho. Para você ter êxito na sua vida profissional, você precisa estar de bem com seus pais. E de bem não é todo dia dando abraço, não. De bem é simplesmente olhando para ele, ou para a imagem dele, ou para ela e para a imagem dela, e dizendo: você é meu pai, eu sou seu filho. Você é minha mãe, eu sou seu filho. Você viveu essa vida do seu jeito. Eu te compreendo. Eu peço permissão para seguir a minha vida. Eu não quero copiar esses erros que você cometeu na sua vida, mas eu entendo que você fez tentando acertar. Porque todo o nosso comportamento tem uma intenção positiva. E se você leva esse pressuposto como nova mentalidade para a sua vida, você vai dar um enorme passo na sua evolução pessoal e na evolução dos seus relacionamentos. Quando eu olho para o meu pai e aceito ele do jeito que ele é um peso enorme que eu tiro do meu coração. Mesmo que ele brigue, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele reclame, se eu consigo transcender e assumir a responsabilidade das minhas próprias emoções e reconhecer que se não fosse ele eu não estaria vivo, que é o maior presente que ele pode te dar, foi a vida, não é?
Você não teria nada na sua vida. Se não fosse sua vida, não teria objeto nenhum, matéria nenhuma, mas se não for a sua vida, quem é você? Entende? Então você tem o pai e a mãe certa. Por quê? Porque eles geraram você. Independentemente se seu pai briga com sua mãe, independentemente se eles só tiveram um relacionamento e que você nem conheça seu pai às vezes, independentemente disso, naquele momento houve uma conexão entre eles e eles geraram você. Aquele momento foi uma troca. Aquele momento houve essa conexão. E essa conexão foi o que fez a união das células para formar a sua vida. Então é importante que você aprenda a ser grato por isso. Não estou dizendo que é fácil. Existem caminhos. Quando a gente busca, a gente consegue. E a gratidão, ela mexe no nosso cérebro de tal maneira que desbloqueia. A gratidão é a melhor sensação que você pode praticar. Não é só praticar alegria. Eu vou praticar alegria porque eu quero ser feliz. Se você quer ser feliz, vai praticar gratidão. Esse é o grande atalho. É o grande atalho das neurociências agora. Praticar a gratidão. E, Bruno, não sei como é que sou grato não. Começa, eu sou grato porque eu tenho 5 dedos na mão esquerda, eu tenho 5 dedos na mão direita. Eu sou grato porque eu tenho um óculos, eu enxergo melhor com os óculos. Eu sou grato porque meu coração está pulsando. Começa a falar coisas pequenas. Aí vai chegar um momento que eu sou grato por estar vivo. Eu sou grato por ter recebido a minha vida. Então, logicamente, eu sou grato por meu pai e minha mãe terem dado minha vida para mim. Faz sentido isso, Eva? O que você achou disso tudo? Faz muito sentido isso. E para vocês, escrevam aí. O Bruno, Geraldo diz o seguinte, que ele vê que a maior doença, mais do que o coronavírus, é a ignorância de si mesmo. O autoconhecimento, para ele, é a cura. E Ângela diz que ele está certíssimo. Disse, inclusive, é fácil procurar diálogo com uma pessoa que começou uma briga. Quem começa a briga gosta de dialogar. Então, você tem aí os dois, Geraldo e Ângela, falando. Eu ouvi quando você falou a pergunta da minha amiga Ângela, eu ouvi, mas travou na hora que você falou do Geraldo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Geraldo, aqui achei. Vejo que a maior doença, mais do que o coronavírus, é a ignorância de si mesmo. O autoconhecimento é a cura. Olha, Geraldo, obrigado pela sua pergunta e pela sua intenção de mostrar para as pessoas um caminho de cura. Olha, o coronavírus é uma doença e precisamos nos cuidar do coronavírus, certo? E o autoconhecimento é um grande caminho, eu digo assim, é um motivo até da vida, né? A vida é se conhecer a cada dia é uma surpresa. Cada dia eu olho para ontem e digo, caramba, eu era daquele jeito, cara. Hoje como eu sou melhor. E isso nos dói, nos faz doer, que a cada dia que a gente troca uma casca, a gente tira um peso das costas, a gente sente até dor muscular às vezes, sente até, porque, para você tipo, a cobra, quando troca a pele dela, ela sofre. Então, o sofrimento de olhar para trás e perceber quem você era é muito importante neste caminho do autoconhecimento. E, comparando com a questão do coronavírus, quando a gente se sente bem com a gente e a gente consegue entender as nossas emoções, nós conseguimos aumentar a nossa imunidade. Nosso sistema imunológico melhora, tá? Porque a gente diminui estresse, diminui cortisol no nosso organismo, tá? Resumidamente, é isso. Obrigado, Geraldo. Ele diz o seguinte também, ele diz que esse momento tem colocado pessoas para dialogar, se relacionar. A maioria não sabe conversar, se relacionar com compaixão e diálogo não violento. Elas estavam acostumadas a viver olhando para fora. A Ângela, ela concorda com o seu Geraldo e diz, é fácil, ela faz a pergunta, é fácil procurar diálogo com uma pessoa que começou uma briga? Quem começa a briga gosta de dialogar? Olha, deixa eu te falar um negócio, minha amiga Ângela. O que é uma briga? Eva, bora fingir que a gente tá brigando aqui, tá? O que é uma briga? Como é que a gente brigaria? O que é uma briga?
palavras que... Ok, se você começa a gritar aí, é uma briga? Não, é Se um eu começo a conflito. xingar você, é uma briga? Sim, sim, Ah, porque você vai se incomodar, né? sim. O que incomoda o Mas se conflito. você não me, se você me xingar e eu não me incomodar, é uma briga? Entende? Porque assim, eu só estou trazendo mais amplitude aqui, de consciência, para a gente entender o que é que pode ser ou pode não ser briga, tá? Uhum. E que pergunta maravilhosa. Essa pergunta talvez seja uma das maiores dúvidas das pessoas. Como é que eu posso procurar o diálogo com alguém que começou uma briga? Olha, se a pessoa está na emoção, você não vai conseguir diálogo, tá? Na emoção, realmente, digamos assim, vai demorar um pouco até a emoção baixar para que haja o diálogo. Se você puder deixar para outro dia, deixe para outro dia. Se você puder deixar para outro momento, deixe para outro momento. Se você precisar esperar 5 minutos, espere 5 minutos. Porque durante a emoção, que a gente está considerando que é a briga aqui, realmente não vai haver diálogo. Porém, existe uma metodologia, digamos assim, uma facilitação deste caminho, que são os passos da comunicação não violenta. Quem gosta de anotar, leia o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Comunicação não violenta não significa que não vai haver força. Não. Pode sim que haja força. Pode ser que haja força. Por quê? Se a pessoa vem me bater, eu vou ficar parado? Não, eu posso me defender. Eu tenho que fazer força para me defender. E a partir desse momento, eu posso falar para ele assim, posso até dar um grito para ele me ouvir se eu quiser, ou eu posso me desviar para ele abaixar. Então, ou eu falo um pouco na altura dele para conduzir ele para baixar, ou eu espero ele baixar para a gente conversar no mesmo nível. Mas a gente só consegue se ouvir se a gente conversar no mesmo nível. Então, se a pessoa está gritando, você pode falar, ok, ok, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Pronto, você fala até um pouco no mesmo nível, eu te entendo, eu te entendo. E aí, é briga? Acabou a briga? Você fala que entende a pessoa? Eu te entendo não significa eu aceito tudo o que você diz. É diferente. Aí você usa estratégia. No livro tem muito mais do que eu vou falar aqui e tem muitas opções para você brincar de exercitar, imaginar um diálogo positivo. Então, se a pessoa vai brigar com você, naquele momento você precisa primeiro se aterrar, né? Você precisa primeiro se sentir bem, não se sentir impactado com aquilo. E a partir do momento que você vai observar meio que de fora a situação, e a partir do momento que você vê a pessoa tá falando, brigando, e quando ela acalmar, você fala, eu te ouvi, eu ouvi que você está precisando disso, eu ouvi, você me disse que está solicitando isso, eu não ouvi você dizendo que está se sentindo desta forma, e eu imagino que você está se sentindo assim porque realmente está faltando aquela coisa que eu prometi para você e não fiz. Ou eu imagino que você está ficando assim por algum motivo, mas você pode me ajudar? Me deixe saber o porquê que você está se sentindo assim. Percebe? Aí você começa com a sua intenção positiva de verdadeiramente ouvir o outro. Porque o diálogo não é fazer o outro silenciar para ele te ouvir, não. Ó, o não bem grande, ó. Ó. O diálogo não é eu fazer o outro calar a boca para ele me ouvir, não. O diálogo é eu começar. Se eu precisar começar ouvindo, eu vou começar ouvindo. E aí eu vou precisar falar para ele justamente, dizer para ele assim, eu te ouvi. E para ter certeza eu digo, eu te ouvi isso, isso, isso. E você me disse isso, isso, aquilo. Eu estou buscando entender o seu lado. Você pode me ajudar? Me diz um pouco mais como que você se sente. Pronto. Você está demonstrando para a pessoa que você está a fim de entendê-lo. Faz sentido para você, Eva? Sim, Esse é o sim. primeiro passo. E eu acho que os outros passos vocês podem ver lá no livro, né? Não sei se vocês querem que eu conte aqui. Olha, o Tsunami diz que gostaria de perguntar o seguinte: como uma mulher casada pode ser feliz dentro de sua casa com um marido que não mostra amor?
como apoia nos momentos difíceis, e que não apoia nos momentos difíceis? O que ela pode fazer para ficar feliz vivendo dessa forma em casa com ele? Normalmente, a resposta já está na pergunta. Normalmente, você já tem a resposta, o Tsunami. Tá? E aí, no diálogo mais aproximado, a gente conversaria para você compreender que você já tem uma resposta. Mas, generalizando aqui para todos os casos, né? Vamos buscar responder de uma maneira mais superficial, sem aprofundar, porque a gente não está na terapia aqui, né? Mas vamos lá. Como uma mulher casada pode ser feliz dentro de sua casa com um marido que não mostra amor, não apoia nos momentos difíceis? Olha só. Vamos lá. Vamos diferenciar as coisas aqui. É muito importante que a gente saiba que existe um primeiro ciclo do amor na nossa vida, que é a gente identificar que papai e mamãe nos criaram. Eu, ou você, no caso, precisa identificar isso. Papai e mamãe me criaram, me deram a vida. Esse é o primeiro ciclo do amor. E aí depois vai tendo outros ciclos do amor na sua vida. Vai chegar um momento que você vai receber o amor, o carinho, o cuidado do pai. O pai e mãe vai te apoiar, vai te dar alimento, que você não vai ter capacidade ainda de se alimentar. Vai te dar suporte nas suas decisões. Então, o pai e mãe, ou as pessoas que estão criando você, elas buscam te suportar para você ir para a vida, tá? Quando você, nesse primeiro ciclo, você toma esse primeiro amor, que é a sua vida, considera a sua vida como o primeiro amor que você recebeu de seu pai e sua mãe. Quando você toma esse amor de verdade, você agora tem amor para dar. Quando você, nesse segundo ciclo, você como criança começa a tomar esse alimento que a sua mãe te dá, esse seio que sua mãe te dá, ou esse prato de comida que seu pai comprou, ou enfim, de algum jeito, se você toma isso como positivo e reverencia isso, que você teve isso, você toma esse amor, de alguma maneira você enche umas partes que podem estar vazias aí. Porque se você não tomar esse amor de pai e mãe, e você for para um relacionamento, você vai esperar no relacionamento um amor de pai e mãe. Porque no relacionamento de casal, o marido não é obrigado a ser seu pai nem sua mãe, e nem você é obrigada a ser pai e mãe do seu marido. Se o seu marido está buscando um relacionamento em que ele seja cuidado, provavelmente ele não entenda que ele é adulto e agora ele é o próprio pai e ele é a própria mãe dele mesmo. Então, quando eu integro dentro de mim papai e mamãe e eu percebo que eu tenho dentro de mim meu pai e minha mãe, que eu sou meu pai e minha mãe, eu tenho força para ir atrás do trabalho, eu tenho definições a fazer, eu tenho limites a dar no meu mundo, eu tenho cronogramas, eu faço ordem na minha vida, eu tenho esse lado masculino e eu tenho o meu próprio lado feminino, eu sei cuidar de mim, eu sei fazer uma comida para mim mesmo, eu sei me aconchegar em mim mesmo. Aí você encontra em você uma felicidade, porque é você com você. Você integrada com todo o seu passado, aceitando tudo isso, percebendo que você tem isso dentro de você. E aí, quando você vai para o relacionamento, se você estiver inteira, você vai inteira para o relacionamento. E você inteira, não falta pedaço, não vai trazer vazio. Então, eu aconselho que você busque olhar para esse lado, ou busque uma constelação familiar individual, ou busque uma reprogramação mental, de alguma maneira, busque preencher os seus vazios. Lembra das 4 opções? Olhando para essa opção que você tem aqui, de melhorar a si mesma, busque resolver a si mesma. Porque você não vai mudar ele se ele está desse jeito. Eu não posso dizer aqui problema dele, né? Mas é problema dele. E ele também deve buscar ajuda. E também é importante que ele busque ajuda para saber que se ele tem algo congelado dentro dele, será que ele passou por algum trauma na vida que ele não demonstra as emoções? Será que em algum momento alguém foi muito rigoroso com ele e ele aprendeu que é mais, digamos assim, fácil ele sobreviver se ele não falar nada? Será que ele tem uma ansiedade tão grande e um medo tão grande de ser julgado que ele não se expressa? Pode ser que ele tenha outros problemas também. E é importante que você olhe
para ele vendo o mundo dele e não olhe para ele vendo o seu mundo. Faz sentido? Eu fui claro aqui? Lembra? Cada um tem um mundo. Você tem o seu mundo, sua história, seu aprendizado, seus vazios. Ele tem um mundo, a história, aprendizados vazios. Se eu olho para o outro dizendo, meu mundo aqui está diferente do seu porque você não preenche o meu mundo. Você não está inteiro. E o contrário é a mesma coisa. Se ele olha para você e fala, você não está preenchendo o meu mundo, ele não está inteiro. Ele não tem obrigação de preencher o mundo do outro. Não tem. Bota isso na sua cabeça. Não tem obrigação. Se eu olho para o meu marido ou para a minha mulher e vejo nele uma pessoa que já sabe se virar sozinho, se tivesse solteiro ia saber se virar, aí eu começo a entender que ele, digamos, está mais inteiro para uma relação. Agora, se eu também saio de um relacionamento e não consigo ficar muito tempo sozinho comigo mesma, não consigo me enxergar inteira e equilibrada comigo mesmo, e eu preciso de alguém para me apoiar, ou porque eu tô uma criança interna dentro de mim precisa ser curada. Uma criança interna dentro de mim precisa acolher e aceitar algumas coisas dos meus antepassados, reverenciar talvez. E quando eu me coloco inteira, aí sim você vai ver com uma nova perspectiva. Você vai sentir diferente. Você vai olhar para ele e talvez o diálogo seja diferente. Não seja de cobrança, porque você não precisa. Porque você é inteira. E a partir do momento vai ser um acordo de relacionamento. Vamos viver juntos, vamos fazer um projeto juntos, vamos caminhar juntos, vamos fazer tal coisa. Não sei, às vezes o projeto é um filho, às vezes o projeto é ter muitos filhos, às vezes o projeto é empresarial, às vezes o projeto é conviver na praia, às vezes o projeto é ler livros e aprender durante a vida, às vezes o projeto é tocar música. Encontre projetos, encontre caminhos que sejam destinos parecidos para vocês viverem bem. Agora, não peça que ele preencha seus vazios e nem seja a massa que vai preencher o buraco do vazio dele. Faz sentido, minha amiga? Me empolguei, viu? Muito bom. Deixa eu passar para a próxima pergunta, porque daqui a pouquinho a gente tem que encerrar a live, não é? Ilza, ela diz o seguinte, nessa quarentena já ouvi algumas mães se queixar de que não estão aguentando mais o trabalho que estão tendo com as crianças em casa. Eu acho que algumas famílias tiveram que se juntar, né, em uma casa só. E aí. É a questão do aprendizado, né, Eva? É a questão do aprendizado. Você vai ter que aprender. Você não está acostumado nesse contexto, digamos assim. Digamos que você trabalhava e deixava seus filhos com a babá, e chegou agora a babá não pode mais entrar em casa, e você está ficando em casa porque não está mais trabalhando, dispensou a babá, e aí você se viu num novo aprendizado. Coloque na sua cabeça o seguinte: eu posso aprender, eu sou capaz. Você já venceu coisas piores na vida. Lembre-se disso, você já venceu coisas muito piores na vida. E aí você começa a voltar a ter uma crença de que você pode. E aí vai buscar ajuda, vai aprender, você não pode contratar um babá, faz outra coisa. Mas se coloque no lugar de fazer, de executar. Seja causa da sua vida, não seja consequência da sua vida. Seja causadora da sua vida, não seja vítima. Seja aquela pessoa que vai encontrar as soluções com criatividade. Basicamente isso. E aí, vamos se despedindo daqui a pouco, gente? Daqui a pouquinho. A Alessandra diz o seguinte, então tem muitas perguntas que eu acho que não vai dar para responder. Dá um print aí, anota aí, a gente marca outro. A Alessandra diz, então é interessante sempre falar sobre o que incomoda e como falar para a pessoa, para que a pessoa não entenda como se estivesse sendo atacada, por exemplo. Antes de começar a falar, se você não tem habilidade para falar, comece a fazer aqui. Coloca uma almofada, vai lá, entra no quarto sozinho ou no banheiro, bota um frasco de shampoo e olha para o shampoo, imagina que é seu marido ou sua mulher, enfim. Imagina que é aquela pessoa que você não sabe ter o diálogo. E começa a ter o diálogo como se fosse a pessoa, tá? Essa técnica é da Gestalt terapia, mas eu não vou fazer detalhes aqui, tá? Vou ser bem simplificado, porque não é o contexto terapêutico aqui. Você bota uma almofada lá e começa a conversar. Fulano, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Começa a experimentar a fala. E aí você sente o seu corpo, tá? Porque o seu coração vai pulsar, sua mão vai tremer, vai suar frio, não sei o quê. E é normal. Bote na sua cabeça. Tudo que meu corpo fizer é normal. Viu? Aprenda isso. Tudo que meu corpo reagir é normal. Deixa tremer, deixa fazer, deixa sentir tudo.
e bota a almofada lá e fala, porque eu quero te dizer isso, eu quero te dizer aquilo. Lembre-se de manter a compaixão, porque você está buscando um diálogo, é diálogo, os dois. Você vai ouvi-lo também na imaginação. Imagina que ele está respondendo. Ele responderia tal coisa. Então, imagina ele está respondendo, ele está falando ali, imagina a postura dele falando. E aí você vai exercitando esse diálogo com a pessoa imaginária, tá? Essa é uma dica infalível que você vai começar a criar, tanto no seu cérebro, caminhos de experiência para o diálogo, como uma coisa que talvez eu não explique aqui, que é muito sutil, que acontece entre nós, seres humanos, porque nós somos algo maior do que a gente pensa que a gente é. Nós temos uma conexão muito mais sutil do que você imagina. Então, quando você faz esse diálogo com o travesseiro, é como se você estivesse conversando com a pessoa. Mas em outro momento a gente aprofunda isso para explicar melhor, tá? Então, faz esse exercício, coloca toda a sua intenção positiva, todo o seu amor que você tem no seu coração para resolver o conflito, para que os dois saiam em paz dessa, tá bom? Bom, deixa eu passar aqui de Vera Telegrima. Estou feliz por esse período, porque fiquei afastada do meu filho por ele estar trabalhando em outro estado por 6 anos. E hoje nos aproximou, Deus nos aproximou e trabalhamos juntos aqui em casa. Então, a quarentena serviu aí para ficarem juntinhos trabalhando nessa quarentena. As coisas acontecem também e funcionam. É importante que a gente também seja grato por as coisas boas que você enxerga, tá? Mesmo assim, cuidado. Mesmo assim, cuidado. Você está se sentindo bem, tá? Mas conversa com seu filho. Pergunta como é que ele está se sentindo. Essa é a dica. Porque a gente não sabe se não perguntar. Cristina diz que o tema é uma realidade que tem causado dores emocionais e conflitos. Precisa de um diálogo aberto, fazer escolhas assertivas, não é? Transformar. Então, é toda esse autoconhecimento realmente e como mudar para o ambiente ficar sereno e tranquilo, né? Bom, tem muita gente aqui, muitas mensagens. A gente vai ter que finalizar. Ó, eu vi uma aqui, ó. Ana Clara Magalhães escreveu. Gesilda, comentou com outra pessoa, né? Já entendi que ficar ignorando o briguento é melhor. Olha só. Muito cuidado com isso, tá? Porque assim, se você, ao ignorar, você não resolver, você vai ficar quanto tempo ignorando? É só uma pergunta, tá? É só uma pergunta. Eu não estou sugerindo nada, é só uma pergunta. A escolha é sempre sua, tá? A escolha é sempre sua. Você é livre e precisa ser verdadeiro a sua escolha. Agora, se essa forma de ignorar, na verdade, é para fugir de um sofrimento maior e você aceitar um sofrimento, digamos assim, menor, você fica com esse sofrimento menor pro resto da sua vida. Agora, se você encarar aquele sofrimento maior, ele vai passar. Quando a gente encara o sofrimento, ele passa. Hashtag fica a dica. Quando você encara o sofrimento, ele passa. Quando você impede que ele venha, ele continua. Tá? Eu acho que a gente pode ir finalizando, né? Gente, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês e pelas perguntas. Tem mais alguma mensagem aí? Muita mensagem de parabéns, Darlene Pellegrino, Maria do Carmo. Deixar de ser criança que dependia do pai ou mãe, entender que a criança cresceu. Então, assim, tem muita mensagem, Lívia, gratidão por essa tarde maravilhosa. E muitos parabéns, muitos abraços e agradecimentos aí por essa live maravilhosa, por esse bate-papo aí bacana que você proporcionou. Ó, eu tô com o celular de minha esposa aqui, ó, e eu escrevi aí no comentário o meu site, brunofreitas.net. Porque se vocês quiserem entrar em contato, fazer mais alguma pergunta, enfim, conversa comigo. Se quiser marcar alguma sessão online, se estiver precisando, alguém estiver precisando, conversa comigo. E principalmente, segue meu Instagram lá também, que todos os dias tem live. Amanhã é o único dia que não é 8 e 8 da manhã. Todos os dias é 8 e 8 da manhã, menos domingo, que é 9 e 9 da manhã, para você dormir mais 1 hora, tá? Conversa comigo lá e a gente bate um papo. Mas obrigado aqui também, Eva, pelo convite, pela sua equipe, Bruno, que é incrível.
Tereza Vitória diz que gratidão à Bruna, a Interativa, que proporcionou esse evento, maravilhosa palestra, e todos estão aí agradecendo a você. E eu também tenho que agradecer aí por essa disponibilidade, foi muito bom, muito bacana esse bate-papo. E também, antes de você também encerrar, eu também queria agradecer a todos pela participação, foi uma participação genial, muito boa, e isso é maravilhoso, porque a gente está afastado, morrendo de saudade, mas tem essa ferramenta maravilhosa aí, que é a internet, são nossas lives, para a gente continuar a se ver, e esse bate-papo, isso é muito bom. Essa energia, essa troca de energia aí, faz muito bem para a gente, E, não é? resumindo aqui, eu acho que a mensagem é essa: a gente está afastado, mas a gente é inteiro. A gente está afastado, mas eu sou inteiro. Eu não dependo, a minha vida, a minha felicidade não depende de você. Eu sou inteiro. Nós juntos compartilhamos momentos de alegria, é diferente. Nós juntos fazemos projetos maravilhosos, mas eu sou inteiro em mim. E quando a gente olha para isso, sua vida vai ter uma nova perspectiva. Com certeza, é uma visão perfeita. Muito Então, obrigado. obrigada a todos e até o próximo encontro aí nosso aí com a Interativa e outra live. Um beijo, um abraço, fiquem em casa, isso vai passar logo e a gente se encontra logo mais, tá? Uma boa tarde, beijo, Bruno, beijo, Valeu, eu que tchau, agradeço. um Tchau, abraço, tchau. obrigada. Valeu, um abraço, até breve.